que eu não vou vencer. Não é na minha força, mas sim em nome do meu Deus. Dizem que eu não sou capaz, dizem que eu não vou vencer. Não é na minha força, mas sim em nome do meu Deus. O poder da unção está sobre mim, me adestra pras batalhas. Não importa o que pensam de mim, vou deixar pra trás minhas limitações, pois o Senhor não vê como o homem vê. Ele está atento ao coração. Ele exalta o puro de coração e se revela aos que buscam sua face. Fui atraído pelo poder deste amor. Tudo posso com meu Deus. Tudo posso em ti, Senhor. Dizem que eu não sou capaz, dizem que eu não vou vencer. Não é na minha força, mas sim em nome do meu Deus. O poder da unção está sobre mim, me adestra pras batalhas. Não importa o que pensam de mim, vou deixar pra trás minhas limitações, pois o Senhor não vê como o homem vê. Ele está atento ao coração. Ele exalta o puro de coração e se revela aos que buscam sua face. Fui atraído pelo poder desse amor. Tudo posso com meu Tudo posso em ti, Senhor. Não importa o que pensam de mim, vou deixar pra trás minhas limitações, pois o Senhor não vê como o homem vê. Ele está atento ao coração. Ele exalta o puro de coração e se revela aos que buscam sua face. Fui atraído pelo poder desse amor. Tudo posso com meu Deus. Toda nossa confiança está em ti, Senhor.
Nós não confiamos na força do nosso braço. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós esperamos em Ti, Senhor. É no poder da Tua unção, é no poder da Tua unção que os gigantes caem. É no poder da Tua unção que as muralhas vêm ao chão. É no poder da Tua unção que o mar se abre. Nós precisamos da Tua unção, Senhor. Então derrama, Senhor. Não importa, Senhor, não importa. Não importa o que pensam de mim. Vou deixar pra trás minhas limitações, pois o Senhor não vê como o homem vê. Ele está atento ao coração. Ele exalta o puro de coração e se revela aos que buscam sua face. Fui atraído pelo poder deste amor. Tudo posso com meu Deus. Tudo posso com meu Deus. Tudo posso com meu Deus. Tudo posso em Ti, Senhor. Tudo posso em Ti. Graça e paz, igreja, boa noite a todos. Chegamos em mais um dia dessa campanha maravilhosa, né, meus irmãos? Até aqui nos ajudou o Senhor. Esse louvor é muito lindo, né? Eu gosto de todos os louvores do Toque no Altar, né? Eu sou apaixonado, assim. Os louvores que eu mais escuto no dia a dia do Toque no Altar. Já faz uns 15, 16 anos, ou mais, não, acho que mais, que eu comecei a escutar, e eu amo, assim, porque são louvores que falam da palavra de Deus, né, que buscam o coração do Senhor, né, e esse louvor, dizem, ele é maravilhoso, né. Não importa o que dizem de mim, vou deixar para trás minhas limitações, né? Pois o Senhor não vê como o homem vê, Ele está atento ao coração, né? Aí me lembra a passagem onde Samuel foi até a casa de Jessé, né? Ungir o rei de Israel, e ali Jessé trouxe todos os seus filhos e deixou Davi de lado, né? E ali o Senhor falou para Samuel, Samuel não é nenhum desses, né? Porque Samuel via a aparência, né? Samuel via com os olhos humanos e o Senhor via o coração, né? O Senhor não olha para a aparência, e sim para o coração que esteja voltado para Ele, né? É maravilhoso, né, meus irmãos? Estar na presença do Senhor. Eu gostaria de, antes de iniciar o culto, deixar um versículo para a meditação de todos vocês, que está em 2 Coríntios 5,17, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Aleluia. Deus é maravilhoso. Eu creio que nesta noite, coisas novas estão surgindo. Se você veio com o intuito de lutar pela sua bênção, de buscar ao Senhor verdadeiramente, de se entregar a Ele, as coisas velhas se passaram e tudo se fará novo, tudo melhor, né? A palavra do Senhor diz que a glória da segunda casa é melhor do que a primeira. Então que nós possamos nos apegar a isto, né? Nos apegar a Cristo, né? Ao único
que é digno de toda adoração e o único que pode fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor, agradecer por mais um dia, né, entregar esse culto a Ele, que tudo é por Ele e para Ele, amém? Feche os seus olhos, fale com o nosso Pai, né? Diga para Ele aquilo que você veio buscar e diga para Ele, assim como Jacó, lutando com o anjo, disse, né? Não vou desistir da minha bênção, não vou te largar até que me abençoes, né? Então lute pelo aquilo que você tem buscado, que eu creio que o Senhor honrará a sua fé. Aleluia, glória a Deus. Desculpe, meus irmãos, que deu uma crise de tosse. Me perdoe, viu? Vamos falar com o nosso Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus maravilhoso, Deus amado. Senhor, entramos em Tua presença, Pai, mais uma vez, mais uma noite, Senhor, nesse quinto dia dessa campanha, Pai. Essa campanha que o Senhor tem falado conosco, que o Senhor tem, Senhor, se manifestado, o Senhor tem, meu Pai, marcado presença, meu Pai. Ô Senhor, queremos te engrandecer, queremos te adorar, queremos te glorificar, Pai. E dizer, Senhor, que sem o Senhor essa reunião não existiria, Pai. Essa reunião é para te adorar. Essa, meu Pai, reunião, esse culto online, Senhor, é primeiramente, Senhor, para te glorificar, meu Pai. Sem o Senhor, nada disso estaria acontecendo, Senhor. Então, tudo é para tua honra e tua glória, Senhor. Glorifica o teu nome mais uma vez, ó Pai. Senhor, não nos permita terminar essa reunião da mesma maneira que começamos, Senhor. Precisamos, queremos, Senhor, necessitamos ser restaurados. Meu Pai, necessitamos ser transformados, ó Pai. Como, meu Pai, acabei de ler em Tua palavra, Deus. E, meu Deus, aleluia, que as coisas velhas se passaram, Senhor. E coisas novas estão sendo feitas. Coisas novas, meu Pai, aleluia, estão sendo, meu Deus, formadas, ó Pai. Estão sendo criadas, Senhor. Então, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, mostra uma vez mais, Senhor, o Deus que Tu és. Mostra o Deus que Tu és para nós, Senhor. Que aquilo que nós viemos buscar, Senhor, da Tua parte, que, Senhor, meu Pai, saiamos, Senhor, daqui com a nossa bênção na mão, Pai. Senhor, assim como Jacó lutou com o anjo, nós também iremos lutar até o fim, até que o Senhor nos abençoe, Senhor. Até, meu Pai, que aquilo que o Senhor tem para a nossa vida se concretize, Senhor. Até que todas as promessas que o Senhor fez para nós, Senhor, se cumpram, Pai. Porque a Tua palavra diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por isso, Senhor, te glorificamos. Por isso, Senhor, te exaltamos, ó Pai. Mesmo em meia luta, mesmo em meia dificuldade, Senhor, não deixamos de te adorar, não deixamos de te buscar, ó Pai. Honra a fé do meu irmão, honra a fé da minha irmã, Senhor, que tem persistido nessa campanha, Senhor, até o fim, ó Pai. E eu creio, Senhor, que ao final de tudo, meu Pai, a vitória estará na mão de cada um, meu Pai, conforme a Tua vontade e a Tua medida, Senhor. E o Teu tempo, Pai, que é perfeito, Senhor. A Tua vontade, meu Pai, diz a Tua palavra que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, que a Tua vontade, Senhor, seja, meu Pai, estabelecida sobre a nossa vida, Senhor. Meu Pai, abre o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos, e o que os nossos olhos possam estar atentos somente a Ti, ó Pai. E os nossos ouvidos, Senhor, estejam atentos e sensíveis à Tua voz. Fala conosco nos louvores, fala conosco, Senhor, na breve reflexão. Fala conosco, Senhor, através da palavra oficial, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Estamos aqui para Te cultuar e para Te adorar. E somente a Ti, que é o único digno de toda adoração, ó Pai. Obrigado, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa nossos erros, ó Pai, porque temos, Senhor, falhado tanto em Tua presença, Pai. Mas, Senhor, viemos aqui com o coração humilde, Pai, dizer, Senhor, que somos pecadores, ó Pai. Não merecemos a Tua graça, não merecemos o Teu perdão, Senhor.
Mas eu te peço, ó Pai, venha, Senhor, nos purifica, nos transforma, limpa-nos, ó Pai, de todo mal, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que nos afasta de Ti, Senhor, e nos faz, Senhor, as vestes novas, nos faz, Senhor, um ser novo, e nos faz, meu Pai, em nome de Jesus, te buscar em espírito e verdade, Pai, com o coração puro e aberto, Senhor, e que aquilo que for ministrado nessa noite possa ser guardado na tábua do nosso coração, meu Pai, e que possamos praticar, Senhor, daqui para frente, ó Pai. Abençoa, Senhor, meu Deus e meu Pai, cada casa, cada família, Senhor. Visita agora em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que aos teus anjos daria ordem, meu Pai, ao nosso respeito, para que nos guardastes, ó Pai. Aleluia, que nenhum mal chegaria à nossa tenda, Senhor. Então, meu Pai, que cumpra a tua palavra em nome de Jesus. Obrigado pelo sacrifício de cruz. Obrigado, meu Pai, pelo sangue derramado ali, sobre o qual, meu Pai, tivemos vidas, tivemos uma nova oportunidade, Senhor. E ali, Senhor, fomos sarados, fomos curados e fomos salvos. Por isso te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Deus seja louvado. Graças dou a Deus pela vida de cada um aqui presente. Todos aqueles que têm se esforçado para fazer essa campanha até o fim não é fácil, né? A semana é uma semana cansativa, é árdua, né? Mas o Senhor também não se cansa, né, de nos abençoar e de nos perdoar, amém? Gostaria de dar a primeira oportunidade para a irmã Érica, fazer aquilo que desejar, cantar um louvor, ou ler um versículo. Fica à vontade, irmã Érica, em nome de Jesus. A oportunidade é sua, minha irmã. Eu saudar todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor. O hino da harpa cristã 83. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar. Mais belo que o ouro do sol nada admirar. Em pensamento e sonho tanta glória nunca vi. Pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar. Comigo é Jesus, mais face a face do teu lar, eu te verei, Jesus. A estrela resplandece da manhã é minha luz. O lírio dos ares é o meu bom Senhor Jesus. Suave é o doce cheiro que só vem de ti, Senhor. Pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar. Comigo é Jesus. Mais face a face do teu lar, eu te verei, Jesus. Se a mágoa vem me perturbar, o bálsamo ele tem. Se torna em teus braços e assim me descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si. Pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar. Comigo é Jesus, mais face a face do teu lar, eu te verei, Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus é bom o tempo todo Deus é bom, né? Gostaria também de dar uma oportunidade para a irmã Mila, louvar ao Senhor, fazer aquilo que o Espírito Santo ministrar em seu coração. Amém, irmã Mila? Amém, graça e paz a todos. Amém. Amém. Vou louvar. Uma coisa peço ao Senhor,
e a buscarei, e a buscarei. Que os meus pés estejam em sua casa para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, e a buscarei, que os meus pés estejam em sua casa, para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Amém. Agradeço minha rica oportunidade. Amém, irmã Mila, Deus abençoe, viu? Viu, irmão Eliseu, como ela louva? Que bênção, hein? Olha só. Deus seja louvado, viu? Irmão Eliseu, quer a oportunidade? Pode falar, irmão? Amém, varão, amém, amém. Esse louvor aí já virou a cara da nossa irmã Mila, né? Tudo bem que eu vou perguntar para ela depois o que está acontecendo, que ela me abandonou. Por que me abandonaste? Suspeito. Ai, só Deus na causa, né? Esse louvor aí, quando eu ouço em qualquer lugar, eu falo, irmã Mila. Ai, louvado seja Deus. Vamos quebrar o gelo um pouco. Louvado seja Deus. Deixar um versículo para a meditação da igreja, do povo de Deus. Louvado seja Deus. Palavra de Deus que nos diz que se encontra em Isaías 43, 13. Bastante conhecido da igreja, do povo de Deus. Louvado seja Deus. Mas é a palavra de Deus que nos diz. Não é o irmão Alexandre, não é nenhum de nós presente, não é pastor, não, mas é a palavra do Senhor que vai nos dizer e afirmar que ainda antes, Isaías 43, 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Em outras versões vai estar escrito, operando eu, quem impedirá? Entre outras versões, enfim. Mas essa é a palavra que fica para mim e para você nesta noite. Não importa aquilo que você tem clamado, colocado nas mãos do Senhor. Ei, no tempo de Deus, uma vez que você clamou, uma vez que você buscou, colocou nas mãos do Senhor, confiando, crendo no Senhor, uma coisa é fato, a palavra dele está nos afirmando que não tem como escapar aquilo que você colocou nas mãos do Senhor. Mas muitas das vezes a gente coloca nas mãos do Senhor, toda vez quando eu falo, eu me coloco em primeiro lugar. Muitas das vezes a gente coloca nas mãos do Senhor, e depois vai no dia seguinte, ou mais tarde, vai lá e retira de novo, e vai tentar agir, muitas das vezes, com a força do nosso braço, agindo muitas das vezes, com nossos olhos naturais, em observar o tempo passar. O tempo está passando, igual eu tenho conversado com um varão em particular, onde ele menciona o tempo passado. Mas isso já se passou X tempo, abençoado. E já se passou. Eu falei, se não se apega ao tempo, meu irmão, o tempo não vai impedir o agir de Deus. Creia somente. A palavra de Deus está nos dizendo, agindo Deus. Ei,
Na hora que Deus fala assim, peraí, deixa eu agir aqui na causa da irmã Érica. Vou agir agora aqui na causa da irmã Érica, vou agir agora aqui na causa da irmã Mila, vou estar agindo agora aqui na causa de fulano, de Beltrano, ele tem clamado, ele tem colocado nas minhas mãos. Se eu estou dizendo que uma vez que colocou nas minhas mãos, não tem como, que eu quero ver quem é que vai tirar das mãos de Deus. Agindo Deus na minha e na sua vida, quem é que vai impedir, meu irmão? Quem é que vai impedir, minha irmã? Ah, irmão, mas a situação cada vez que passa só piora. A situação, quanto mais eu oro, quanto mais eu tenho buscado, parece que não está chegando, não está passando do teto. Ei, antes mesmo de falar, Deus já sabe o que você vai dizer. Então não tem como. Deus, ele sonda os nossos corações, mas para isso nós precisamos buscar ele em espírito e em verdade, colocando a nossa vida realmente no altar do Senhor. Ah, irmão Eliseu, então por que não aconteceu nada na sua vida até agora? O agir não é meu, o agir é de Deus. Ou você acha que muitas das vezes eu não me pego perguntando em pensamento para com Deus? Mas aí é onde a Bíblia vai nos dizer que um dia para Deus é como se fosse o quê? 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não cabe a mim apressar o tempo. Senhor, até quando? Senhor, Senhor, eu quero para X dia, para Y dia. É no tempo de Deus. É no agir de Deus. Uma vez que eu coloco nas mãos do Senhor, nós temos que aprender a confiar. E depois que eu e você tivermos realmente, ou termos realmente, e falarmos, eu tive um encontro verdadeiro com Deus, meu irmão, a situação pode ter 12 anos. Não foi assim com aquela mulher do fluxo de sangue? Uma vez que ela foi de encontro a Jesus, ela teve um encontro verdadeiro com Cristo, aí eu te pergunto, ela ficou da mesma forma? Ela ficou da mesma forma? Não é isso que a Bíblia nos diz, né? Uma vez que ela usou da fé dela e tocou nas vestimentas de Cristo, parou na hora. É assim, meu irmão, quando nós temos um encontro verdadeiramente com Cristo, quando nós realmente entregamos e colocamos a nossa fé em Cristo, o agir dele pode esperar, mas é no tempo dele, ele vai fazer. Há pessoas que vai ser mais rápido, outros mais ou menos, e outros mais longo, mas nós não entendemos, nós não precisamos entender. É por isso que a palavra de Deus fala, lá em João 13:7, o que eu faço hoje, não entendereis agora, mas entenderás amanhã, entenderás depois. Então nós temos que colocar nossa fé realmente em ação. Eu falo, Senhor, na minha situação, Pai, só me basta crer. Só me resta crer. Como o Senhor vai fazer? Eu sou ser humano, mero mortal, irmãos. Muitas das vezes eu me pego pensando, como que vai ser? Aos meus olhos não tem como. Aí nós temos que lembrar que o agir é de Deus. Ninguém pode impedir o agir dele. Nós não temos que entender como que vai ser. Nós não precisamos ainda querer entender de que forma será. A Bíblia vai falar o quê? Creia somente. Não te hei dito, João 11:40, que se tu creres, é isso que Jesus precisa, é isso que Jesus quer de mim, de você. Ah, mas eu creio. Então faça que nem aquele pai daquele jovem, daquele adolescente, quando ele estava ali possesso de demônios lunáticos, onde a Bíblia vai nos narrar está em narrativa lá em Marcos 9, onde vai estar a narrativa lá daquele jovem ali, onde o pai leva até aos discípulos de Jesus para que expulsasse aquele demônio. Só que os discípulos não conseguiram. É onde Jesus chega, os irmãos bem sabem disso, após Jesus voltarem lá da transfiguração, após voltarem de lá, Jesus pergunta o que está acontecendo. Aí o pai do menino, eu trouxe o meu filho. Os irmãos sabem, só estou parafraseando a passagem que estou querendo dizer. Se encontra lá em Marcos 9, a seguir, a narrativa, e a palavra de Deus vai nos dizer o que aquele pai já tinha buscado em todos os lugares possíveis, inclusive que nós podemos imaginar. Não é da mesma forma que eu e você. Muitas das vezes buscamos em uma igreja, vai em uma, vai em outra, quando já não foi assim, eu falo por mim. Eu preciso de uma confirmação, eu preciso de uma resposta. Muitas das vezes não é dessa forma. E quantos que não age dessa forma? Só que aquele jovem estava ali possesso realmente pelos demônios. Os discípulos de Jesus andavam com Jesus, não conseguiu expulsar aquele demônio. Só que quando Jesus chega, meu irmão, a situação não fica igual. Quando Jesus chegar na minha situação, eu vou agir na tua vida. Acabou. Pode tal o que for, pode o inferno se levantar, pode a fornalha estar aquecida 7 vezes mais. Para Deus isso aí é nada. Pode estar jogado na cova dos leões, não interessa.
Deus fala, quem é que pode escapar? Agindo eu, uma vez que você colocou nas mãos do Senhor a tua petição, uma vez que você colocou realmente, você quer saber? Tá, Senhor, está nas suas mãos. Mas não vem com aquele ditado que hoje em dia virou moda. Se Deus fizer, amém. Se Deus fizer... Ei, Deus sonda seu coração. Deus sabe o oculto que está lá dentro do seu coração. Então seja verdadeiro com Deus. Não foi assim. O pai daquele jovem lunático, ele foi verdadeiro. Quando Jesus perguntou, ele falou bem assim, tu podes crer? Que quando aquele pai perguntou para Jesus, o Senhor pode fazer algo por meu filho? O Senhor pode curá-lo? Jesus falou assim, se eu posso. Se tu podes crer. Aí ele fala assim, Senhor, eu creio. Mas me ajuda na minha incredulidade. Não é assim muitas das vezes. Nós chegamos a um ponto que nós começamos a ter... não tem como não. Aí é onde nós temos que lembrar dessa passagem, pois a Bíblia ela é viva e eficaz. Fala assim, Senhor, me ajuda, me perdoa meus pensamentos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Como eu posso falar que creio no Senhor e agora estou com esse estado de pensamento, mas me ajuda na minha incredulidade. Eu realmente coloquei em tuas mãos e está nas tuas mãos, Pai. Só me ajuda a cada dia mais confiar em Ti. Pois a tua palavra me diz que o Senhor agindo, ninguém pode impedir. Então, Pai, segundo a tua palavra, vem agir na minha vida. Eu coloco e deposito a minha confiança, a minha fé somente em Ti. Louvado seja Deus. É o que me resta, irmãos. É o que nos resta. Crer somente. Pois Deus agindo, não tem quem é que pode impedir, gente. Um agir de Deus. Mas a situação está... Ei, lembra do gadareno? Vivia em cemitérios. Não podia nem ficar com os familiares, muito menos na cidade. Era desprezado pelo seu próprio povo, devido à sua situação. A que ponto chegou? Só que quando Jesus chega, é que nem eu já falei, tudo muda. Os demônios já se prostraram diante do próprio... Porque os demônios sabem o poder que Jesus Cristo tem. Cabe a nós crer nesse Jesus que é tão poderoso. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Já falei até demais. Santo Deus. Que Deus venha abençoar os irmãos. Que os irmãos venham acreditar mais em Deus. Não importa como esteja a situação. Assim como eu. Muitas das vezes me pego pensando. É por isso que nós devemos conversar, muitas das vezes, com os demais irmãos. Para dar uma palavra de força, de ânimo. Ler uma passagem, ler um versículo. Falar algo da Bíblia, para que não deixe aquela pessoa muito tempo parado. Louvado e engrandecido seja Deus. Meu irmão, não desista. A Bíblia fala coisa que é bom. A Bíblia vai nos dizer o quê? Que nós temos que andar em dois, porque se um cai, o outro levanta. E é dessa forma que nós temos que agir. É por isso que temos o grupo. Tanto aqui o Fiel que prometeu, varões restauradores, para nessa situação. Está precisando de uma força? Nossa, irmão Alexandre, eu estou dessa forma hoje, abençoado. Você pode estar conversando comigo? Estou precisando conversar. Nossa, irmã Mila, tá assim. É nesse sentido também, para isso que tem esse grupo. Porque Deus vai usar a pessoa para falar uma palavra, se quem quer que seja. Ou até mesmo no próprio grupo, você vai ver uma passagem bíblica, um versículo, um pôster, um testemunho. Então é isso, nós não podemos parar. Temos que continuar crendo. Mesmo muitas das vezes, a gente está ali falando para alguém, e a nossa situação muitas das vezes está pior do que a pessoa está dizendo ali. E nós temos que passar ali, né, e continuar crendo. E nós também, muitas das vezes, temos, Senhor, me ajuda. Como que eu posso falar para o meu irmão crescer? E muitas das vezes eu não estou mais nem crendo. Aí é onde nós temos que lembrar, volta a repetir. Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Pois a tua palavra me garante que se o Senhor agir, se o Senhor não, a tua palavra me diz, agindo o Senhor. Então, Pai, vem agir na minha situação. Pois para mim é impossível. A tua palavra me diz que nada é impossível para ti. Então, que os irmãos venham a confiar cada vez mais. O cenário está cada vez difícil. Se os irmãos forem refletir um pouco, significa que nós estamos no caminho certo. Porque a árvore que não dá fruto não é apedrejada. Amém? Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, misericórdia. Agradeço a minha oportunidade, irmão Alexandre, em nome de Jesus. Amém, irmão Eliseu, Deus abençoe sua vida, viu, meu irmão? Espero que esteja tendo... Hoje a gente conversou um pouquinho, mas espero que você tenha uma boa recuperação aí. Eu espero que esteja dentro do esperado, sua recuperação, e que logo... Quero ver você na conferência lá, viu? Trate de... Essa perninha aí tá boa logo, para a gente se encontrar lá na conferência.
Eu gostaria de dar oportunidade agora para a irmã Fabiana trazer uma reflexão, falar aquilo que o Senhor ministrar em seu coração. Amém, irmã Fabiana? Paz do Senhor. Paz do Senhor, povo de Deus. Boa noite. Espero que todos estejam bem. A paz perfeita do Senhor a todos. Né? Obrigada aí pelo convite. Eu estava ouvindo aqui o irmão Eliseu falando, né? E as irmãs que louvaram lindamente. Deus abençoe, né? E a palavra do irmão Alexandre, Deus abençoe. E aí nós estamos ouvindo o irmão Eliseu, e Deus me lembrou tanto, irmão, do meu momento de deserto e dos grupos que eu fazia parte, e como era bom, né? Como eu agradeço a Deus por cada grupo e cada pessoa, né, que eu ajudei e que me ajudou, porque verdadeiramente a gente não precisa, irmãos, e eu preciso muito dizer isso, você não precisa ser grosseiro, ou então se afastar dos seus amigos, né, dos amigos de antes do deserto, mas fale sobre a sua luta com quem crê nela, né? E melhor do que os grupos não tem, porque são pessoas que lutam junto, né? Que estão na mesma fé, que acreditam na primeira aliança, né? E que não vão é, 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 te bombardear com palavras que vai te entristecer. Então, eu queria só confirmar, irmão Eliseu, o que você estava dizendo, que verdadeiramente é para um ajudar o outro mesmo. Então, irmãos, se está triste, procura um irmão, né? A irmã, procura uma irmã, sabe? Pede ajuda, fala, conversa um pouco comigo, fala comigo, porque isso faz total diferença. Isso fez total diferença na minha vida, né? No meu testemunho. E eu tenho até aqui no meu drive, né, do celular, eu tenho salvo uma lista de pessoas que tiveram comigo, sabe? Eu ia anotando, porque eu precisava agradecer um por um, sabe? Quando o testemunho acontecesse. E Deus é tão bom, né? Então, assim, só para dizer que é verdadeiramente, os grupos são de Deus, né? Os grupos acontecem justamente para que a gente possa ter ali quem segure a nossa mão no momento que a gente, né, tá fraquejando. Porque é normal fraquejar, porque nós somos seres humanos. A gente só não pode desistir, assim como esta linda campanha, eu quero parabenizar, né? Aquele que recebeu de Deus esta campanha. A gente só não pode desistir, você só não tem direito de desistir. Amém? Eu vou deixar aqui rapidamente, irmãos, dois versículos, tá? Um tá lá em Gálatas, Gálatas 6, no seu versículo 9, que vai dizer assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos, tá? E o segundo versículo que eu quero deixar é lá em Provérbios 13, no seu versículo 12. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Aleluia. Esse versículo de Provérbios, ele mostra uma realidade humana, irmãos. Quando esperamos algo por muito tempo, podemos ficar, muitas das vezes, desanimados, com o coração entristecido, pensando que não vai acontecer, que a gente nadou e morreu na praia. Porém, a palavra de Deus, ela também vai nos lembrar que quando a promessa se cumpre, ela traz alegria, renovação. Deus conhece a dor da espera, irmãos, mas ele nunca se esquece das suas promessas. O que hoje é expectativa, você pode ter certeza no que eu vou te dizer. Hoje é expectativa, mas amanhã pode se transformar em um lindo testemunho. Amém? Muitas vezes a caminhada parece difícil, as respostas que esperamos de Deus parecem demorar, mas o Senhor nos ensina que a vitória não pertence aos que desistem, irmãos, e sim aos que permanecem firmes. Cada oração, irmãos, cada lágrima, cada passo de fé estão sendo vistos por Deus. Por isso que Provérbios 13, 12 nos lembra que a espera pode até cansar o coração,
mas também nos mostra que existe um tempo de cumprimento preparado por Deus. Não permita que a demora destrua a sua esperança. Continue confiando, porque Deus ele está trabalhando, mesmo quando a gente não consegue ver. Talvez hoje, queridos, talvez hoje você esteja cansado, mas eu quero dizer uma coisa para você. O céu está dizendo hoje para você: não pare. O que parece atraso hoje, amanhã será testemunho. Continue orando, continue adorando, continue perseverando, porque o tempo de Deus ele é perfeito. Ele vai ser perfeito na sua vida. O que Deus prometeu, ele vai cumprir, irmãos. Deus nunca chega atrasado, ele chega na hora certa. Quem nunca ouviu essas frases? Quem nunca ouviu essas frases? Não desista da sua promessa por causa da demora, porque quem persevera pela fé colhe milagre no tempo certo. Então, a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite é: persevere, vai valer a pena, não desista. O tempo de cantar está chegando. Por mais que a espera esteja sendo dolorosa, acredite, quando a vitória chegar, quando o milagre acontecer, ah, será vida, será alegria, sabe? Mais uma vez, a palavra que Deus me deu de Gálatas vai dizer: louvado seja o nome do Senhor, que a gente não pode se cansar de fazer o bem, porque vai nos dizer que no tempo certo, determinado, nós colheremos. Aí vai dizer assim, ó: se não desanimarmos. Então não desanime. Continue crendo, continue tendo fé. Continue perseverante. Continue segurando o anjo. Não deixe ele ir, não, só quando ele liberar a tua vitória. Em nome de Jesus. Senhor, fortalece o nosso coração durante a espera. Senhor, quando o desânimo tentar alcançar, Senhor, venha nos ajudar, lembrando das tuas promessas. Que nós venhamos permanecer firme, ó Deus, até ver a vitória que o Senhor tem preparado para a vida de cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Em nome de Jesus. Que você seja renovado nessa noite. Que em nome de Jesus, Deus possa te dar a certeza no seu coração de que vai valer a pena. Amém? Assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmã Fabiana. Deus abençoe grandemente a sua vida, viu? Eu estava falando aqui e o microfone fechado. Eu falei, bem, essa minha esposa tá rindo do meu lado aqui, ó, tirando sarro, mas deixa ela. É. E para complementar o que a irmã falou, gostaria de ler em Gálatas também, 2:20, que diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, né? Eu lembro que também no meu deserto, quando eu comecei a enxergar as coisas, né, espiritualmente falando, eu vi que se eu estava ali é porque ele me amou primeiro, né? Se nós estamos aqui é porque ele viu graça em nós e a sua graça e misericórdia nos trouxe de volta, né, para os caminhos do Senhor, né? Então, toda vez que eu oro, eu falo: Senhor, obrigado por me amar primeiro. Obrigado por, mesmo sem eu merecer, o Senhor me amou e me perdoou e me trouxe de volta para os teus caminhos, né? Então, que seja feita a tua vontade na minha vida, né? Então, nós não podemos esquecer jamais isso, né? Que primeiramente ele nos amou. E é para isso que vivamos, né? Para honrar e glorificar ao nosso Deus, né? E sempre pela fé no Filho de Deus. Amém? Gostaria de dar uma última oportunidade de te dar a palavra principal para a irmã Neile louvar ao Senhor. Pode louvar, irmã Neile? Pode falar?
Amém, irmã Alexandre? Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Um minutinho. Eu vou estar louvando o hino da harpa, o número 1, amém? Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando teus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Aleluia, glória a Deus. Eu Senhor agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe sua vida, viu, irmã Neile? Antes de passar para o nosso irmão Leandro, que irá trazer a palavra oficial dessa noite, eu gostaria de dar um recado. Hoje é o nosso 5º dia, já estamos partindo para o fim dessa campanha, né? Semana que vem será o 6º dia e penúltimo. Então, uma vez mais, convido todos que estão aqui presentes, convide alguém para participar conosco. Ainda há tempo de lutar pela bênção, né? De buscar ao Senhor aquilo que o coração deseja, né? E aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Então, meus irmãos, não faltem sexta-feira que vem, todos estão convidados, né? Nosso 6º dia dessa campanha maravilhosa, né? Lutando com o anjo pela sua bênção, que é base em Gênesis 32, a partir do versículo 22, amém? E, irmã Mila, por gentileza, se puder, né, dar os recados do fiel quem prometeu, e também, se puder, orar pelo o nosso preleitor da noite, o irmão Leandro, por gentileza, pode? Amém, amém. Só lembrando aos irmãos que os nossos cultos acontecem às quartas e aos sábados às 22 horas e aos domingos às 14h30, né? Não percam, tem sido bênção, né? Assim como os cultos nas sextas-feiras, né? Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, gratidão por estarmos aqui mais uma vez reunidos para engrandecer e honrar o teu santo nome, Pai. Que o Senhor possa estar nos fortalecendo, sobretudo espiritualmente, Senhor. Que possamos, Senhor, ter discernimento para saber e entender tudo o que vem do Senhor e o que não vem de ti, Senhor, para que nós não possamos nos confundir. Porque o Senhor não é Deus de confusão, Senhor. E quando nós permitimos aceitar que o inimigo nos confunda, a gente pode nos atrapalhar no caminho, né?
Que o Senhor possa estar nos fortalecendo, fortalecendo este grupo, fortalecendo o fiel que prometeu. Senhor, eu quero neste momento apresentar a vida do presbítero Leandro, que irá trazer a palavra desta noite. Que seja o Senhor a falar através da boca do teu servo, Senhor. Que a palavra possa vir a nos edificar cada vez mais. Que o teu servo possa se firmar cada vez mais em ti, Senhor. E continuar pregando a tua palavra. Esta é a oração e eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmã Mila. Irmão Leandro, presbítero Leandro, a oportunidade com o seu irmão. Amém, amém. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, boa noite. Boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos. Que honra mais uma vez poder estar com vocês aqui nessa noite. Que prazer, né, estar mais uma vez juntamente com a igreja, juntamente com os irmãos, para louvar o nome do Senhor Jesus. Antes de começar, quero aqui externar minha gratidão mais uma vez ao nosso irmão Alexandre, né, que nos conhecemos ali, como todos já sabem, na conferência. E em nome de Jesus estaremos nós novamente lá, nos encontrando novamente, mas agora um homem diferente, transformado, curado e tratado pelo Senhor. Agradecer também a irmã Camila e também pedir perdão aos demais irmãos, o irmão Alexandre, a irmã Camila, que por algumas vezes me convidaram e não foi possível atender o convite dos irmãos. Eu peço perdão porque eu estou trabalhando agora de dia, então fica mais difícil de eu compartilhar e participar das lives também à noite, pelo fato de eu acordar cedo. Mas sempre que possível, nós estaremos aqui juntamente com o irmão, com os irmãos, com a igreja, para adorar e engrandecer o nome de Cristo, amém? Agradeço aí a oportunidade. E vamos à leitura da palavra do Senhor Jesus no livro de Gênesis, que é o tema da campanha. Se eu não estiver enganado, hoje acho que é o 5º dia da campanha, não é isso? Acho que é o 5º dia da campanha. E eu tenho certeza que o Senhor tem grandes coisas para fazer em nossas vidas. Basta nós permanecermos fiéis a Ele. Basta nós continuarmos posicionados e entendendo o que o Senhor requer de cada um de nós. Hoje é o 5º dia da campanha, lutando com o anjo pela sua bênção. É um tema muito forte, né? Que nós possamos entender essa palavra nessa noite. Diz assim, na palavra de Deus, livro de Gênesis, capítulo de número 32, a partir do versículo 22. Diz assim: naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio de Jaboque, levando consigo suas 2 mulheres, suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Assim que as pessoas passaram, Jacó fez que também atravessasse o rio tudo o que lhe pertencia. Entretanto, ficou para trás sozinho. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então ele declarou: deixai-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo, Jacó lhe rogou: eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. Ao que o homem lhe inquiriu: qual é o teu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem orientou-o: não te chamará mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como príncipe lutaste com Deus
e com os seres humanos e prevaleceste. Suplicou Jacó prontamente: dize, rogo-te, revela-me como te chamas. Replicou o homem: por que me perguntas pelo meu nome? E ali mesmo o abençoou. Então Jacó denominou aquele lugar Peniel, face de Deus, porquanto afirmou: vi Deus face a face, e contudo a minha vida foi poupada. Ao romper da aurora, Jacó atravessou Peniel, mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, todos nós conhecemos a história e o texto que foi lido. E eu quero ser bem breve nas minhas palavras e naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu estava meditando nesse texto e fui orar ao Senhor e comecei a orar e falar para o Senhor o que o Senhor queria trazer para a igreja nessa noite. Tenho certeza que muitas pessoas que pregaram essa passagem falaram da luta que Jacó teve com o anjo. Algumas pessoas se atentaram para a história de Jacó, como foi o nascimento de Jacó, como Jacó nasceu, e desde da sua gestação no ventre, Jacó, né, todos nós conhecemos a história, quando Esaú estava para nascer, ele agarrou no calcanhar do seu irmão, querendo assim adiantar-se no nascimento. Mas o que eu quero trazer ao coração dos irmãos e que o Senhor colocou no meu coração foi a insistência de Jacó. Porque, irmãos, nós sabemos que o deserto, as provações, as lutas, tudo que nós passamos é uma batalha constante. E nós oramos, nós buscamos, nós pedimos a Deus que nos fortaleça em cada momento. Porque chega um dado momento na nossa vida e no deserto que nós estamos passando, que a nossa mente, o nosso corpo físico, ele cansa. Nós pensamos em desistir, nós pensamos em parar. Olhamos para os obstáculos à frente, olhamos para o cenário ao nosso redor, olhamos para as circunstâncias que não são favoráveis, olhamos muitas das vezes para a pessoa que está do outro lado e até mesmo muitas das vezes comparamos os desertos uns dos outros. E nós ouvimos algum testemunho, ouvimos testemunhos de pessoas que obtiveram a sua vitória através da insistência e pela busca. Mas o que me chama a atenção é que, quando nós estamos no deserto, boa parte de nós começamos a orar, a buscar, não a Deus, mas sim para que o Senhor traga aquela pessoa que saiu, para que o Senhor restaure a família, para que o Senhor restaure o nosso casamento, para que o Senhor restaure aquilo que o inimigo tentou destruir. Mas aqui nós vemos nesse texto que Jacó, ele estava atravessando o rio, levou os seus filhos, as suas mulheres, e passaram, e ficaram para trás. O texto nos diz que, quando ele fica para trás, chega um homem e começa a lutar com Jacó. E o interessante é que o texto não fala de onde este homem vem. A Bíblia não relata a qual instante, a qual momento. Mas nós podemos usar aquela palavra que todos nós esperamos que aconteça na nossa vida, que é o de repente do Senhor. De repente este homem apareceu. De repente, mais um empecilho, mais uma prova na vida de Jacó. E Jacó começa a lutar com este homem,
com este anjo. E o texto nos relata que ele lutou, ele insistiu, ele batalhou até o dia amanhecer. E o que eu quero trazer nessa noite? Quanto de nós temos desistido no meio do caminho por uma provação ou algo que aos nossos olhos é difícil? Quantos não têm pensado em parar? Quantos não têm pensado em desistir? Porque olhando para o obstáculo, olhando para a dificuldade, com os nossos olhos carnais, não tem mais jeito. Mas o que eu quero trazer ao coração dos irmãos nessa noite é que a partir do momento que eu e você conhecemos a Cristo, o nosso olhar não deve ser mais como olhar humano. O nosso olhar tem que ser com o olhar espiritual. Porque ao olhar humano, ao parâmetro humano, ao que o olhar, o que os olhos veem à nossa frente, era impossível um homem vencer um anjo. Mas se nós abrirmos os nossos olhos espirituais e olharmos com os nossos olhos espirituais, nós vemos que Jacó, ele insistiu, ele batalhou, ele tentou de todas as formas, chegando até mesmo ao seu limite, porque o texto nos relata que quando o homem percebeu que ele estava e não seria possível vencer Jacó, o que ele faz? Ele toca na sua coxa. Ele dá um golpe em Jacó para que Jacó venha esmurecer e desistir. E o que eu quero trazer, meu irmão, nessa noite? Quantos momentos nós não pensamos em parar? Nós queremos desistir no meio do caminho por um golpe, por uma palavra, por um algo, por alguém, até mesmo dentro da nossa igreja, por algum pastor. Olha, não dá mais, desista, pare, você já lutou tanto, você já orou tanto, você já jejuou tanto, você já insistiu tanto, que agora chegou no limite. Não tem mais jeito. Segue a sua vida, segue o seu ministério. Quanto de nós no caminho já não ouvimos essas palavras? E o que eu quero trazer em comparação ao texto que foi lido é que Jacó, ele insistiu até que ele alcançasse a sua bênção. E eu pergunto para a igreja do Senhor nessa noite, o quanto você está insistindo para alcançar a sua vitória? O quanto você está disposto a renunciar para alcançar a sua bênção? O quanto você está buscando e renunciando às coisas deste mundo para alcançar aquilo que você tem buscado? Porque o texto nos diz que quando o homem percebeu que não seria possível dominar, ele lhe toca na articulação da coxa. Ele lhe dá um golpe, a qual Jacó, a sua coxa foi deslocada enquanto ele estava lutando. Então, este homem declara: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo, Jacó lhe rogou: eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoe. Sabe o que nós entendemos nessa noite, que o texto nos diz? Que mesmo feridos, não devemos desistir da nossa bênção. Que mesmo aflitos, mesmo muitas das vezes fracos, mesmo muitas das vezes com a nossa fé abalada, não devemos desistir da promessa que Deus fez para mim e para você. Porque, irmãos, nós sabemos que o deserto não é fácil. Nós sabemos que quando Deus ele nos trouxe para este lugar, foi para um tratamento, foi para curar feridas, foi para consertar aquilo que estava desconcertado, foi para colocar no lugar aquilo que estava fora do lugar. Nós sabemos que é doloroso o deserto. Nós sabemos que muitas coisas acontecem dentro do deserto. Mas deixa eu te contar uma coisa.
Mesmo que você esteja no deserto, ainda há esperança. Ainda há um Deus que mesmo que você esteja no deserto, ele está contigo. Porque a Bíblia vai nos dizer que ainda que você venha passar pelas águas, elas não vão te submergir. Ainda que você passe pelo meio do fogo, estas chamas não vai te queimar. Sabe que Deus está dizendo para mim e para você, ainda que você esteja fraco, ainda que lhe resta pouca força, insista, porque eu ainda estou contigo neste deserto. Ainda eu estou contigo nesta peleja. Ainda eu estou contigo nessa luta. A promessa que eu fiz para vocês, eu não vou voltar atrás, porque muitos de nós queremos parar, porque olhamos para o cenário, olhamos para nossas feridas, olhamos para o deserto que nós estamos passando, olhamos para a circunstância, mas se esquecemos de olhar para um Deus que está dizendo que ainda que as terras e os céus se passem, a minha palavra, ela permanece. Sabe que Deus está dizendo para mim e para você? Pode passar os céus e pode passar a terra. Pode vir a luta, pode vir a dificuldade que for. A promessa que eu te fiz vai se cumprir. Independente do cenário, independente da dificuldade, independente do momento que você esteja vivendo, a minha promessa vai se cumprir. Mas para que a promessa de Deus se cumpra, para que nós viemos viver o projeto e as promessas e aquilo que o Senhor já está preparado para mim e para você, nós devemos insistir e não devemos desistir da promessa. Porque Jacó, quando ele foi tocado na coxa, ele poderia muito bem desistir. Não dá mais. Eu fui atingido. O texto nos diz que foi deslocado o quadril de Jacó, que foi tirado do lugar. Imagina, irmãos, você, quando nós tomamos uma topada, já é uma dor muito grande. Imagine você ter o seu quadril deslocado. Se nós pararmos para analisar que quando este anjo toca na coxa de Jacó, ele desloca o quadril, automaticamente os movimentos das suas pernas eram para ter sido cessados. Não tinha como. Tamanha é a dor de um quadril deslocado. Eu nunca tive, mas quem já teve, já sabe a sensação e a dor que é, o nível que é de dor. Mas mesmo naquele momento de dor, mesmo sendo atingido, mesmo tendo o seu quadril deslocado, Jacó ainda insistiu e perseverou. Sabe que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, mesmo que esteja doendo, oh Jesus, mesmo que as lágrimas escorram dos seus olhos, mesmo que esteja difícil, mesmo que a sua força seja pouca, insista, permaneça, continue na posição, porque o Deus que te fez a promessa, ele vai cumprir. Oh Jesus, eu sinto a graça de Deus neste lugar. E ele diz assim, deixa-me ir, porque já rompeu o dia. Já pararam para pensar qual foi o horário? A Bíblia não nos diz que Jacó começou essa luta. Você imagina o esforço físico, o esforço mental. Jacó lutou com o anjo e o texto nos diz que já estava rompendo o dia, já estava clareando. Contudo, Jacó ainda insistiu com o anjo. Mesmo com o seu quadril deslocado, mesmo sendo tocado, mesmo sendo ferido, Jacó não desistiu da sua bênção. Mesmo passando por grande dor, Jacó continuou insistindo, porque ele sabia
o que ele queria, ele sabia a bênção que ele estava procurando, que ele estava buscando. E ele insiste. E Jacó, ainda que tenha sido tocado, ele lhe diz assim: olha, eu não vou te deixar partir até que me abençoe. Sabe o que nós aprendemos nessa noite, que o Senhor está nos ensinando? Ainda que esteja doendo muito, continue insistindo. Ainda que esteja sendo dolorido, ainda que temos que passar por algumas humilhações, continue insistindo. Ainda que você veja que o cenário ao seu redor está todo contrário à promessa que Deus te fez, continue perseverando, continue insistindo, continue buscando. E ele disse: eu não vou deixar você partir enquanto não me abençoar. Jacó, ferido, creio eu que já estava exausto, porque o texto não nos diz, mas diz que já estava amanhecendo e ele estava lutando. E o texto também nos diz que o anjo, vendo que não estava tendo condições de dominar, lhe toca na coxa e ele pergunta: qual é o teu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem orientou: não te chamará mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos e prevaleceste. E suplicou Jacó prontamente: dize-me, rogo-te, revela-me como te chamas. E replicou o homem: por que me perguntas pelo meu nome? E ali mesmo o abençoou. Irmãos, no versículo 28, já não era mais Jacó. No versículo 28, de tanto ele insistir por aquilo que ele queria, ele foi-lhe trocado o nome de Jacó para Israel. Por quê? E o texto continua: porquanto como príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos e prevaleceste. Olha que interessante. O que nós aprendemos aqui nessa noite? Que hoje as pessoas podem estar olhando para mim e para você dizendo: ali vai um derrotado, ali vai um fracassado, ali vai um idiota, porque as pessoas vão dizer: para, desiste, deixa de ser bobo, rapaz, para de ser idiota, não insiste mais com isso, não tem mais jeito, não vai conseguir, não vai viver mais, para, desista. Quantos adjetivos nós não ouvimos durante esse processo? Mas vai chegar um dia, Jesus, vai chegar um momento que quando de tanto nós insistirmos, de tanto nós persistirmos, de tanto nós buscarmos, que Deus ele vai olhar para mim e para você e vai dizer assim: grande foi a sua luta, a insistência, as dores, as lágrimas, mas valeu a pena. Aqui está a sua bênção. Você lutou, você perseverou, você se posicionou, você teve paciência, você esperou, e agora Deus está estendendo a mão, está te entregando a sua bênção. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: continue insistindo, não olhe para o tempo, não olhe para o cenário, não olhe para as probabilidades, não olhe para as pessoas, não olhe para as palavras, não dê ouvido, ouça somente a minha voz, continua debaixo da minha promessa, porque eu vou chegar no momento certo e vou estender as minhas mãos
porque a Bíblia vai nos dizer que Deus não está com seus ouvidos tapados para que não possa nos ouvir, e tampouco a sua mão não está encolhida para que não possa nos abençoar. A Bíblia está dizendo que Deus, ele ouve cada oração, que Deus, ele contempla cada lágrima, cada choro, que Deus, ele contempla cada humilhação que eu e você temos passado, mas Deus também contempla a nossa insistência, a nossa submissão a Ele, a nossa busca a Ele, a nossa perseverança na promessa que Ele fez. E vai chegar um dia que todas estas pessoas que olham para mim e para você como derrotado, como fracassado, como traído, como um adúltero, como um perdedor, vão olhar para mim e vão olhar para você e vai dizer: como homem e mulher de Deus tu lutaste, lágrimas tu derramaste, foi-lhe tocado, foi ferido, mas prevaleceste, e o Deus que te fez a promessa vai olhar para mim e para você. Aqui está aquilo que tu tem buscado em mim, pela insistência, pela perseverança, pela obediência. Estou eu estendendo a mão agora e te entregando aquilo que tu tanto queria e me buscaste na minha presença. As pessoas vão olhar para mim, para você, e vão ter que dizer: realmente, ele lutou, ele perseverou e ele conseguiu. Porque aos olhos humanos não tem mais jeito, aos parâmetros humanos não tem mais restauração, não tem mais restituição, está perdido, é o fim. Mas que nós, que não somos deste mundo, que vivemos nessa terra, mas não somos daqui, somos peregrinos, somos passageiros, nossos olhos espirituais vai contemplar os grandes feitos que o Senhor fará em nossas vidas, e vamos viver a promessa que Deus, ele nos fez. E ele diz assim: e suplicou Jacó prontamente, dize, rogo-te o teu nome, revela-te como te chamas. E replicou o homem: por que perguntas o meu nome? E ali mesmo o abençoou. Então, denominou Jacó aquele lugar Peniel, face de Deus, porquanto vi a Deus face a face. Contudo, a minha vida e foi poupada. E ao romper da aurora, Jacó atravessou Peniel, mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Irmãos, nós vemos que Jacó, ele atravessou o rio Jaboque. E quando ele atravessa esse rio, levando as suas mulheres, seus filhos, e as pessoas passaram e atravessou o rio, e tudo que Jacó tinha também ele levou. Entretanto, quando ele fica para trás, no texto, no capítulo 22, ele diz que ele atravessou o rio Jaboque para o outro lado. Só que o texto também não nos revela o nome deste lugar. O texto não diz que, apenas fala que ele atravessou o rio Jaboque, que ele passa para o outro lado. Do outro lado não tinha um nome, não tinha um local determinado. E o texto vai nos dizer que neste local este homem aparece e ele começa a lutar. E ele prevalece contra este homem. E reconhece, no versículo 28, que quando ele, e tanto insistir, mesmo ferido, ele vai dizer: se eu lutou com Deus e com seres humanos e prevaleceste. E Jacó reconhece que ele, lutando com o anjo, ele reconhece que ele viu Deus face a face e foi-lhe poupado a vida. Porque, irmãos, se o anjo quisesse tirar a vida de Jacó, ele poderia ter feito.
poder e autoridade ele tinha. Mas ele somente tocou. O quadril de Jacó foi deslocado. E ele relata, o próprio Jacó diz, olha, vi Deus face a face. Contudo, a minha vida foi poupada. Ele está dizendo, eu lutei, eu insisti, fui ferido e a minha vida foi poupada. Rompeu a aurora, atravessou Peniel, mancando por causa do golpe que ele havia tomado. Naquele mesmo local, aonde ele foi ferido, ele também foi abençoado. Sabe o que Deus está dizendo? No lugar da sua dor, no lugar onde você derramou lágrimas, no lugar onde você foi mais ferida, vai ter nome. Não vai ser mais lugar de dor. Não vai ser lugar mais de choro. Não vai ser mais lugar de vergonha. Porque o local que Jacó estava ainda não tinha um nome. Mas quando ele luta e prevalece, ele já dá um nome àquele lugar. Então Jacó deu o nome de Peniel. Vi Deus face a face. E ali a minha vida foi poupada. O lugar de luta, o lugar de dor, não tinha nome. Jacó luta, prevalece, é abençoado, o anjo lhe abençoa, e agora tem um nome, Peniel. Agora é denominado o nome, Peniel. Vi Deus face a face, lutei e prevaleci, insisti e eu venci. Fui ferido, fui tocado, fui humilhado, mas venci. No lugar que você está dizendo hoje, no lugar que você está sentindo dor hoje, as pessoas vão olhar para você e vão ver, ali a mulher chorou, ali aquela mulher prevaleceu, ali aquela mulher permaneceu firme, ali ela passou grandes batalhas, mas hoje o lugar desta dor agora é o lugar da minha vitória. Aquilo que estava morto está trazendo vida. Aquilo que os olhares humanos diziam que não ia ter mais fruto, Deus está frutificando hoje. Aquilo que as pessoas estão olhando, que era um lugar de dor, será um lugar de alegria. Aquilo que outrora é um lugar de humilhação, será um lugar de honra. Aquilo que outrora as pessoas olhavam e diziam, já morreu, não tem mais jeito, não vai mais viver. Deus está dizendo, tem vida, estou restaurando, estou curando, estou levantando, estou fortificando, estou adubando, e o nome do Senhor será glorificado. O texto que nós lemos nessa noite nos traz a clareza do quanto é importante continuarmos posicionados no lugar que Deus nos colocou, ainda que seja um lugar de dor, ainda que seja um deserto, ainda que seja um cenário desfavorável, mas a insistência, aquilo que o Senhor falou que nós devemos fazer e que devemos permanecer, vai ser o lugar aonde Deus ele vai nos honrar. Porque, irmãos, muitas vezes nas nossas maiores dores, nas nossas maiores batalhas mentais, espirituais, quantos não queremos parar, quantas vezes não queremos desistir porque a dor é muito grande e queremos parar, e queremos desistir, e queremos entregar, e não queremos mais fazer nada para o Senhor. Mas Jacó nos mostra que mesmo na dor, mesmo passando por os piores momentos, ainda há esperança, ainda há vida, ainda há um lugar que Deus preparou para mim e para você, para nós vivermos as promessas dele. Que nós nessa noite não desistimos, que nós nessa noite aprendendo com essa palavra, continuamos insistindo e persistindo naquilo que o Senhor já preparou
para mim e para você, porque a bênção já está pronta, o cenário já está pronto, o dia e o horário já está marcado. O que o Senhor está fazendo é nos preparando para viver o nosso milagre. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Espero que vocês tenham entendido o que o Senhor tenha falado conosco nessa noite. Agradeço mais uma vez a oportunidade ao nosso irmão Alexandre. Agradeço mais uma vez a confiança. Que Deus possa abençoar a noite de cada um. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Irmão Alexandre, Deus abençoe. Amém, irmão Leandro. Que palavra maravilhosa, né, meus irmãos? Deus falou tremendamente através da vida do teu servo, né? Quem esteve atento do começo ao fim, eu creio que sairá alimentado nessa noite, sairá em posse da sua bênção. Deus é maravilhoso, né? Ele nunca nos deixa confundido, né? Ele sempre fala aquilo que nós precisamos ouvir, né? Então que nós possamos continuar lutando, continuar batalhando, porque só vai acabar quando Jesus voltar, né, meus irmãos? Só quando ele vier buscar a sua igreja, ou se nós partirmos antes dele voltar, né? Então, não devemos desistir jamais da nossa luta, da nossa batalha, né? É constante, é diária, né? É hora a hora, minuto a minuto. Então, que cada um possa permanecer na fé em Cristo Jesus, amém? Glorificado e exaltado seja o teu nome. Estamos encerrando mais um culto maravilhoso, né? Mais um dia dessa campanha. Agradeço a todos pela oportunidade de estar reunido com todos vocês, buscando ao Senhor, né? Adorando ao Senhor, buscando a face dele, né? É tudo para ele, tudo por ele, né? Então eu fico muito feliz em ver vocês aqui mais uma vez comigo, poder fazer o ID, né? Que é o mais importante. Amém? Gostaria de pedir por irmão Eliseu fazer a oração final, se for possível, e o presbítero Leandro dar a bênção apostólica. Amém, irmão? A oportunidade está com vocês e assim eu me despeço, viu? Agradeço a oportunidade mais uma vez e que Deus abençoe a todos. Tenham todos um ótimo final de semana abençoado. Amém, oremos. Pai amado, Pai querido, Deus Santo, graças te damos, meu Deus, por mais este culto, mais este elo desta campanha, meu Deus, hoje o quinto elo, Pai. Onde o Senhor falou grandemente desde o início com cada um de nós aqui presentes, Senhor. Pois a tua palavra ela não volta vazia, Senhor Deus, e a tua palavra foi dita, meu Deus, por cada um aqui, Pai Santo, seja no louvor, reflexão, e agora, meu Deus, na tua palavra oficial da noite, usando o teu filho, o teu servo, o presbítero Leandro, Pai, onde falou conosco grandemente, Pai. Meu Deus, que nós venhamos, meu Deus, ficar com esta palavra, meu Deus, em nosso coração, Pai. Que nós venhamos, meu Deus, aleluia, assim como Jacó, meu Pai, não desistiu, persistiu, meu Pai. E ele, meu Deus, obteve a sua bênção, Pai. Que nós também, meu Deus, venhamos persistir naquilo, meu Deus, que nós estamos, meu Deus, clamando, buscando e pedindo a Ti, Pai. Meu Deus, que venha, meu Deus, agora eu te peço a abençoar também, uma vez mais, a noite dos meus irmãos, das minhas irmãs. Conceda, meu Pai, uma noite de paz e um bom descanso a todos, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, é o que eu te peço, desde já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Faça assim com as suas mãos o sinal de receber. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, não só hoje, mas amanhã e para todos sempre. Todos digam amém. Amém, graças a Deus. Boa noite a todos e ficam na paz do Senhor. A reunião está encerrada, amém? Deus. Amém. Amém. Amém.